Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos estas leituras maravilhosas nesses dias, desde a semana passada, essa semana, que o Senhor vai nos encaminhando para crer no pão da vida que é Cristo, Ele que se revela a nós, o ensinamento que Ele veio também trazer, a vida que Ele veio trazer, a vida eterna, por meio de Sua palavra, mas também por meio do Seu corpo e sangue dados a nós. Mas gostaria de ir relendo aqui o Evangelho, mas tendo em mente a primeira leitura que nós ouvimos, todo esse relato de Filipe, o diácono, que vai anunciando a palavra de Deus ao etíope até conduzi-lo ao batismo. Porque nós vamos vendo este relato também aqui no Evangelho de alguma forma. Diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Vemos ali o eunuco que tinha ido a Jerusalém e vinha lendo o livro do profeta Isaías. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Não mais só os judeus, mas agora todos os povos. E este homem também, que não pertencia ao povo de Israel, se torna também discípulo de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. E aqui, meus irmãos e irmãs, nós vemos o Espírito de Deus que, sim, ali vai instruindo Filipe, vai conduzindo Filipe até aquele homem, mas também vai abrindo o coração do etíope. Porque ninguém pode crer em Cristo sem o auxílio interior da graça concedida pelo Espírito Santo. Ninguém, se não for também auxiliado aí por Deus, pode realmente reconhecer que em Jesus Cristo ali está o Filho de Deus. Todo esse processo de entender ali quem é esse cordeiro levado até o matadouro, vai sendo sim um processo interior, mas que também acontece por meio de uma condução exterior, de um ensinamento que é dado pela igreja. Porque Filipe, nós lembramos, é um dos 7 diáconos instituídos pelos apóstolos, que estes mesmos foram instituídos apóstolos pelo Cristo. Cristo confere autoridade aos apóstolos e os apóstolos conferem autoridade aos diáconos. E aqui Filipe, como a igreja, está fazendo esse caminho catecumenal, ensinando, levando a verdade da fé no Cristo Senhor
e que aí, depois, Filipe, o eunuco, é conduzido para nós a pia batismal. Tem a água e ali recebe o batismo e a vida nova em Cristo, o dom da fé, pela escuta da palavra exterior e o auxílio do Espírito interiormente. Ali se casam os dois ensinamentos e aquilo que Jesus diz, que o Espírito fala daquilo que recebe de mim, aqui acontece. E continua o Evangelho. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Vemos o eunuco crendo e recebendo a vida eterna. A gente vai no batismo, se pergunta, o que pedes à igreja? A fé, o batismo. É o mesmo que dizer, eu peço a vida eterna para o meu filho, peço para mim. Os padrinhos e os pais ali respondem, eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. A primeira leitura diz que Filipe, o Espírito conduziu ali para aquele lugar e diz assim, o caminho era deserto. Os pais comeram o maná e morreram. Agora no deserto esse etíope está recebendo um alimento para a sua vida, que dará a ele a vida maior, a vida eterna. Não morrerá jamais, porque crê no Filho de Deus, aquele que possui a vida e nos confere pelo seu Espírito. Eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. E aqui, o evangelista João começa a fazer uma passagem de Jesus, que é o pão ensinamento, para Jesus, o pão sacramental. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Então aqui nós temos, irmãos e irmãs, realmente estes grandes dons, esses dois grandes dons que Deus nos confere, a sua palavra e a sua Eucaristia. Pela palavra recebemos a fé e pela Eucaristia todos os dons que nós cremos pela fé. Objeto de nossa fé, toda a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo nós recebemos pela Eucaristia. Toda a graça sacramental. Você já parou para pensar nisso? Todos os sacramentos que nós recebemos aurem sua eficácia da Eucaristia. Porque a Eucaristia, ela é o sacrifício redentor, a paixão, morte e ressurreição, em forma de ceia. Aquilo que nós nos aproximamos para receber o dom da vida em forma de ceia, é aquilo que o Senhor realizou por nós. Então, o sacramento da confissão recebe a sua eficácia do sangue derramado na cruz e do poder do ressuscitado. Nós temos o batismo, que escutamos lá na Vigília Pascal, é um mergulho, um sepultamento na morte de Cristo, para morrermos com Ele e ressuscitarmos com Ele. E isso aconteceu no sacrifício da cruz. O matrimônio, sim, que é um símbolo da vida dada de Cristo por sua esposa, a igreja que responde. E aí a unção dos enfermos, a cura do corpo, a cura da alma, a ordem que justamente nasceu ali e está a serviço dos santos mistérios do Senhor. E aí você vai falar da crisma, o Espírito que sai do lado aberto de Cristo e a própria Eucaristia que nós recebemos. Por isso ela é o sacramento dos sacramentos. Então nós aqui estamos realmente diante de um banquete que Deus preparou para nós, para que possamos comer à vontade. Vinde, aproximai-vos, sem paga alguma. Vinde comer e beber. Vinde. E nós queremos ir a Ti, Senhor, para comer e beber da Tua palavra e do Teu corpo e sangue. Que como o etíope
possamos receber de Ti a vida eterna todos os dias, para que no fim nos unamos ao banquete que o Senhor preparou para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.